Dando continuidade ao nosso trabalho aqui no Grande Oriente do Brasil, hoje estamos aqui com a presença do nosso secretário-geral de Planejamento, irmão João Francisco Guimarães. Mas o assunto principal hoje é a gente poder conhecer um pouco mais do nosso irmão Hipólito da Costa. É considerado patriarca da imprensa brasileira, herói do nosso país, se encontra hoje o nome dele no Panteão da Independência. Então, nesse momento, eu passo aqui a palavra para o nosso eminente irmão João Guimarães. Fico satisfeito em poder falar, mesmo que breves notícias, sobre essa grande figura do cenário nacional. O Hipólito Zé da Costa, ele é considerado o patriarca da imprensa. E embora estivesse longe, em Londres, ele passou grande parte da vida dele lá e acabou morrendo lá, ele saiu daqui cedo, nascido na colônia de Sacramento, morou em Niterói, de pai militar, foi para Coimbra, se graduou em Direito, Filosofia, Matemática e Letras. Aos 24 anos se graduou nessas disciplinas todas com summa laude. E a coroa portuguesa absorveu logo aquela inteligência viva, brilhante. Colocou ele como um embaixador plenipotenciário para analisar a condição cultural, comercial e técnica da nação emergente do Novo Mundo, dos Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos em 1798, aos 24 anos, com a missão de levantar toda a história técnica de México, Estados Unidos e Canadá. Lá ele foi iniciado maçom, voltou para a Europa, trouxe o resultado do serviço secreto que ele fez sobre a cultura técnica do território americano e foi pego pela Inquisição portuguesa. A Inquisição portuguesa colocou entre 1802 e 1805 na masmorra para ser queimado. Nesse ínterim, umas forças vivas da maçonaria, já sabendo que ele era maçom, com apoio do príncipe Augusto Frederico, o duque de Sussex, o sexto filho do rei da Inglaterra, que era na época Jaime III, conseguiu fazer com que ele fugisse e foi para Londres. Nunca mais a família aristocrática, a família real, deixou de lado o Hipólito da Costa. Ele era uma espécie de braço direito, braço esquerdo e cabeça pensante do duque de Sussex. E foi por intermédio de Hipólito da Costa que a união dos antigos com os modernos, a eterna briga com os irlandeses, escoceses e britânicos, londrinos, tinham para fazer prevalecer suas maçonarias. Tinha uma grande loja de antigos e uma grande loja de britânicos. Que maravilha, irmão Guimarães, receber todas essas informações do nosso irmão Hipólito da Costa. E toda essa cultura que ele pôde reunir, todo esse trabalho que ele fez, mesmo estando em Portugal, depois ele ficou em Londres muito tempo, a família real, eu posso entender o quê? Que adotou praticamente o Hipólito da Costa em seu país? É isso ou não? Muito bem, meu eminente irmão Miranda. Adotar parece que é a expressão correta, porque a família real não só abraçou o irmão Hipólito da Costa, foi o braço direito e esquerdo do duque de Sussex, contribuiu para a união de antigos e modernos, gerando a chamada, em 1813, a chamada UGO, que é United Grand Lodge of England, a loja unida da Inglaterra, a nossa loja mãe. E, curioso, não é muito divulgado, mas ele fez os rituais de antes da União e de depois da União, deixando a glória para o nosso irmão William Pritchard. Mas foi ele, Hipólito da Costa, quem construiu os rituais. Está lá na Torre do Tombo, na torre da monarquia britânica. Está lá as reminiscências históricas do trabalho dele de escrita. Ele acabou sendo uma espécie de mentor da União, ele estudou o arco real, ele ensinou o arco real para o duque de Sussex, para finalmente dirimir as questões, porque o arco real era uma pedra no sapato dos dois lados. Uma vez dirimido isso, pronto, ele promoveu a União e gerou a Grande Loja Unida da Inglaterra. A verdade é que, uma vez tendo falecido, os restos mortais dele, em 1823, permaneceram na Inglaterra
até que as negociações se completassem 177 anos depois. Então, justamente nesse momento do falecimento do nosso irmão Hipólito da Costa, depois de todo o trabalho que ele tinha feito a nível internacional, o que parece é que ele ficou durante todos esses anos enterrado lá na Inglaterra, não pôde vir para o Brasil, mas pelo que me consta, houve um trabalho fortíssimo do grupo Assis Chateaubriand para trazê-lo no Brasil, é isso? Perfeitamente. A vinda de Hipólito da Costa tropeçou em algo que a família real considerava, a família real britânica, considerava que o Brasil tenha sido desidioso com seu membro ilustre, porque ele sustentou o Correio Brasiliense e os princípios de liberdade do território brasileiro durante 14 anos do próprio bolso, do próprio espírito, do próprio engenho, da própria inteligência. Ele não tinha ajuda de ninguém. Ele produzia mais de 1000 exemplares do Correio Brasiliense a favor da independência brasileira por semana, sozinho. E aí, quando ele morreu, ele foi considerado um herói lá também. A família real fez 2 lápides especiais e fez um busto na capela de St. Mary, que é a capela que eles têm louvor para Hipólito da Costa. Bom, irmão Guimarães, agora eu gostaria de saber um pouco e transmitir um pouco para o nosso país, para os nossos maçons, para a população da imprensa brasileira, quais foram os procedimentos diplomáticos que foram utilizados para que possa trazer os restos mortais do Hipólito da Costa para o Brasil e que época isso aconteceu, qual o ano, 2000, 2001, por favor. Bem, a saga da vinda dos restos mortais de Hipólito da Costa foi uma saga que merece que ser escrita e ficar para a história. 177 anos foram de luto. O Brasil quis trazer o seu herói para o rincão nacional. E o que ocorre é que, enquanto não foi demonstrado à família real o real interesse, houve negociações, principalmente diplomáticas, porque ele foi diplomata da coroa portuguesa. Ele foi um maçom de primeira grandeza. E essas negociações entraram pelo século adentro e foram intensificados com a Fundação Assis Chateaubriand, um baluarte, um nacionalista de primeira grandeza. Assis Chateaubriand conseguiu finalmente, com a ajuda de Fernando Henrique e o embaixador Sérgio Amaral, também uma figura expressiva da diplomacia brasileira, que o Fernando Henrique foi em Londres participar diretamente da questão e do translado, e o embaixador Sérgio Amaral assumiu, ele avocou a si a tarefa de estabelecer um ritual da tomada e translado dos restos mortais Só assim, com esse interesse real da nossa primeira magistratura, do nosso chanceler, que tem admiração por todos no mundo ocidental, que os restos foram trazidos para cá. Bom, agora já estamos na fase final da nossa entrevista, que é uma honra para nós, o Grande Oriente do Brasil, ter o nosso eminente irmão João Guimarães, prestando mais na realidade, um pouco do seu conhecimento para o nosso país. Em poucas palavras, passo agora para o nosso irmão Guimarães, falar um pouco mais do Hipólito da Costa, aqui no Grande Oriente do Brasil, a loja e o que seria de mais interessante. Quero aproveitar, comunicar aos irmãos que estamos preparando uma visita ao túmulo do nosso irmão Hipólito da Costa, lá no Museu da Imprensa, onde ele está. E vamos divulgar provavelmente no site do GOB e acredito que no mês de setembro, mas estamos ainda elaborando todo esse projeto direitinho. Irmão Guimarães, suas conclusões para esse término da nossa entrevista e muito obrigado a todos por sua audiência, meus irmãos, amigos. Bem, como todo grande herói, grande personagem, um vulto excepcional, exuberante da história do Brasil, ele é alvo de leis, figura no panteão dos heróis da Praça dos Três Poderes e voltou finalmente ao Rincão Nacional em 2001. Foi cultuado aqui no Templo Nobre do Grande Oriente do Brasil, por dezenas de lojas. Aliás, eu tive o orgulho de ser o orador oficial da recepção, uma cerimônia emocionante. E naquele momento é que notamos que quem honra, honra.
Ele realmente trouxe só bênçãos para o território nacional. Se encontra os restos mortais dele tornados em cinza, incinerados. Se encontra nos jardins do Museu de Imprensa Nacional, no setor gráfico aqui em Brasília. E com essa página, nós não encerramos a história da independência. Apenas descortinamos um novo mundo em que os nossos heróis estão cristalizados e pairam sobre a nação brasileira. Tá? Independência ou morte. Quero agradecer ao eminente irmão João Francisco Guimarães, secretário-geral de Planejamento do Grande Oriente do Brasil, e dizer a todos os nossos irmãos que venha, quando estiver em Brasília, visite inclusive uma loja que nós temos em homenagem ao nosso patrono da imprensa brasileira, herói brasileiro, Hipólito da Costa. Um abraço, que o grande arquiteto do universo proteja você e sua família. Muito obrigado.